Você já viu algum filme de conteúdo adulto? Você se considera um viciado em pornografia? Segundo o dicionário, pornografia é uma característica do que fere o pudor. É uma obscenidade, indecência, licenciosidade. E também pode ser um material contendo descrição ou exibição explícita de órgãos ou atividades sexuais com o objetivo de estimular a excitação sexual. Vem comigo. Vamos conversar sobre o vício em pornografia, os motivos e os danos possíveis e o que a psicanálise pode fazer para te ajudar. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e posto aqui nas minhas redes sociais análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico, contemporaneidade e cotidiano. E seja em qual plataforma você esteja assistindo esse vídeo, pode colocar nos comentários de onde você estiver assistindo, que na primeira oportunidade a gente vai interagir de alguma forma. Segundo uma reportagem de 2018, observe pré-pandemia. Certamente esses números hoje são muito mais assustadores. No Brasil, há 22 milhões de pessoas que assumiram consumir pornografia com regularidade. 76% são homens e 24% são mulheres. A maior parte são jovens, 58% têm menos de 35 anos, são de classe média alta, 49% pertencem à classe B e estão em um relacionamento sério, 69% são casados ou estão namorando. Além disso, 49% do público concluiu o ensino médio e 40% tem curso superior. A classe média é a maior consumidora de conteúdo adulto e pessoas na faixa de 25 a 34 anos são os maiores consumidores. E olha que curioso, mais da metade do público que consome conteúdo adulto são homens e casados. Os números do mercado em valores financeiros são muito claros. Não são muito claros, pois ainda é um mercado muito informal. Contudo, estima-se que no mundo a pornografia seja um dos maiores mercados do capitalismo do século XXI. Hoje em dia, acredita-se que em torno de 30% dos dados que circulam na internet têm a ver com esse tema. As motivações para o uso desse tipo específico de cultura cinematográfica giram em torno de ver e aprender situações novas e posições, explorações sexuais, no sentido de ver novas possibilidades e até mesmo proibidas, sentir prazer livre e individualizado, proporcionar a criação compartilhada com seu parceiro ou parceira e o mais reconhecido pelos usuários, válvula de escape em casos de desilusão, solidão ou carência ou dificuldade na relação sexual com outra pessoa. Com o advento da internet, a conexão banda larga do tipo 5G e o acesso facilitado a todo tipo de conteúdo para cada vez mais pessoas, há relatos de pessoas tendo o primeiro contato com conteúdo adulto já a partir de 12 a 13 anos de idade. E já não é raro reconhecer pessoas que fazem uso de conteúdo adulto com recorrência semanal há mais de 40 anos. Ao me preparar para esse vídeo e para a elaboração desse roteiro, me baseei em estudos do psicanalista mineiro Paulo Roberto Ceccarelli e do psicanalista paulista Christian Dunker. E como o primeiro nos diz, a pornografia é a vivência do erótico sem afeto. E isso, de fato, faz uma representação clara do que estamos vivendo no cotidiano dos últimos 20 anos, onde, sobretudo nos últimos 5 anos, qualquer pessoa que não precisa nem saber ler e escrever consegue encontrar conteúdo na internet em poucos cliques e de graça. O cenário emocional e subjetivo do público que está inserido nesse mercado é aterrador. Isso sem falar dos profissionais, sobretudo as mulheres, que são as que mais sofrem nesse mercado. Pacientes que convivem há mais de 30 anos com esse consumo recorrente de conteúdo adulto trazem graves problemas psíquicos, disfunções sexuais e transtornos de vários tipos. O que temos hoje é uma população absurdamente viciada em filmes de conteúdo adulto. E muitos desses usuários não fazem atividade sexual com recorrência ou até não fazem. Importante ressaltar. Pode parecer que não, mas sexo não é a mesma coisa que pornografia. Tudo está no campo do erótico, mas o sexo é de outra via no corpo e nos afetos de quem o pratica naquela cena de intimidade. Estamos percebendo hoje 2 movimentos. Acompanha comigo o raciocínio. O primeiro, jovens fazendo uso constante de pornografia muito cedo,
o que é muito prejudicial para o psiquismo desse paciente, e filmes adultos com conteúdo bastante violentos, digamos assim, que passariam do comum, entende? Passariam pelo que chamamos na psicanálise de perversões sexuais. Antes de aprofundarmos mais, nossa sexualidade é construída através da eroticidade do corpo. Pequenas descobertas na infância e na juventude formulam as futuras experiências sexuais desse sujeito. Já passamos do tempo de não reconhecer que sexo, sexualidade e eroticidade são conceitos distintos que caminham de mãos dadas e que a princípio não é um problema para a saúde mental do sujeito. Erótico, corpo, imagem, fantasia, altos toques não são patológicos. São um corpo de pulsões e de libido que nos carrega para a vida, para o desejo de se relacionar com o outro, de não se bastar em si mesmo, entende? De estarmos vivos para experimentarmos os percursos possíveis da vida. O sexo nos salva da extinção biológica e nos salva do nosso próprio narcisismo. Quando podemos pensar num sujeito que está viciado em pornografia, basicamente, quando essa pessoa apresenta complicações em sua sexualidade, ela já não consegue mais se estimular sexualmente a não ser diante de um filme de conteúdo adulto. E muitas vezes essa dificuldade já está aparecendo diante do próprio filme também, como se agora aquele conteúdo já não lhe fizesse mais o mesmo efeito do que antes. A pornografia de fato causa isso. Pornografia, me acompanha, é uma necessidade de presentificar imagens que já não são possíveis de serem recorridas na ausência da imagem. De fato, são sujeitos com questões complexas sobre fantasiar sem imagem real ou supostamente real. A pornografia muitas vezes é agressiva a quem assiste, pois boa parte daquele conteúdo só é possível de ser vivenciado nas nossas fantasias mais profundas. Pare para pensar. Como você se sentiu extremamente deprimido, culpado e avassalado por aquela imagem de conteúdo adulto bem mais agressivo que você estava acostumado a assistir. O sujeito viciado em pornografia traz uma dificuldade já estabelecida de sustentar sua libido e suas questões sexuais baseado em memória, imaginação e numa construção criativa daquela parte do sexo não revelado. A pornografia nos é tão prejudicial, pois tudo aquilo que ela revela falta naquilo que não é revelado na nossa eroticidade social. Entende? É literalmente dizer, o excesso da revelação de um suposto ato sexual gera um refluxo de vontade, nos levando a ficar enjoado daquele tema na vida real. Sabe quando você come muita carne no rodízio e depois você não consegue nem olhar para a carne? É isso. Muito por isso você poderá assistir o vídeo pornô mais bem produzido da história da humanidade. Você poderá ter a boneca inflável mais perfeita de todas. Você poderá adquirir o melhor vibrador de todos os tempos, que continuará havendo uma falta paralisante na sua relação com a sua fantasia. A única solução possível, enfrentar essas questões, enfrentar esses medos com ajuda profissional. O sexo é sempre um revelar aos poucos, para não revelar tudo e deixar aquele gostinho de quero mais, aquela falta que te leva para o próximo movimento de vida, para o próximo desejo de quero conhecer algo mais. O viciado em pornografia pode dizer sim que está vivo, ou seja, ali tem um corpo que deseja, tem libido, isso é fato. Mas, na verdade, o conteúdo fantasístico desse sujeito está completamente atrapalhado. Ou seja, na realidade, o viciado em pornografia dificilmente terá uma boa relação sexual com seu parceiro ou com sua parceira. Nesse ponto, há uma falácia que construímos para lidar com a pornografia. Acreditamos que ao usá-la, vamos aprender sobre sexo e sexualidade, o que não passa nem de perto de ser verdade. É muito comum o tio ou primo mais velho apresentar o conteúdo adulto para aquele jovem para iniciá-lo na vida sexual. Contudo, isso é uma grande mentira. A pornografia é um afastamento da nossa própria sexualidade, do ato em si, você me entende? Eu faço uso de pornografia para não ter que fazer de fato no mundo real. Eu busco a pornografia para não ter que ir até aquela mulher e vivenciar aquelas inseguranças que ela me causa. Entende? Pornografia é fuga, é escamoteamento da nossa angústia de ter que lidar com a diferença sexual, com a diferença com o outro, que é psiquicamente muito agressivo para mim.
é uma dificuldade velada de lidar com as minhas próprias questões afetivas e com as minhas limitações emocionais. Aqui estou eu, protegido. Eu, a tela, minhas mãos e o monitor. Aqui é um terreno seguro, apesar de angustiante. Aqui não preciso procurar ninguém. Aqui tudo se basta do jeito que é. É só dar play, não tem falta. E quando adentra em nosso consultório um paciente com essa queixa? Primeiro, é extremamente raro um paciente que traz isso de cara. Geralmente ele roda e só depois de alguns meses de trabalho que esse assunto é inserido. O assunto é dolorido demais e acompanhado de muito remorso, muita culpa, para ser tratado assim tão rápido, me entende? Mas depois que começamos de fato a tratar esse assunto, o processo passa muito por colocar esse sujeito a falar sobre isso, construir isso em sua própria história, repensar sua própria sexualidade, traz suas dúvidas, anseios e questões fantasísticas sobre a sua própria relação com o seu corpo, com o erótico, com o amor e, lógico, sua relação com o outro. O paciente viciado em conteúdo adulto geralmente já apresenta há muito tempo uma dificuldade enorme na relação com outras pessoas. Não digo aqui nem o ato sexual em si. Geralmente é um paciente que tem dificuldade de falar com mulheres ou homens, de se colocar bem vestido, de cuidar de seu corpo, seu bem-estar, sua autoestima, de falar bem diante de outras pessoas, entendeu? São pessoas tímidas, muito fechadas para si, com dificuldade de estar em posição de objeto de desejo de outra pessoa. Essa é a grande questão. Ele geralmente está com dificuldade de fazer amigos e sustentar relações minimamente profundas com outras pessoas. O viciado nesse tema já substituiu há muito tempo a fantasia pornográfica pela vida real. Ele sofre por um mundo que não existe, porque não consegue viver no mundo que existe. Com alguns poucos meses de trabalho em terapia, já fica claro essa questão, né? Que pornógrafos sabem que estão com dificuldade no social e relatam isso com facilidade, mas não fazem a relação da causa-consequência com a pornografia. Eles imaginam que aonde a pornografia os está prejudicando é na vida sexual, o que não é tão simples e direto. O primeiro preço que o vício em pornografia causa é a dificuldade desse sujeito de lidar com a sua vida social. Só depois, mais tarde, quando o processo solidificou bastante, é que começarão a aparecer as primeiras disfunções sexuais de fato no corpo biológico. E você, que revolucionariamente está me assistindo até agora, se esse vídeo lhe foi útil ou você acredita que pode ajudar outras pessoas, me dá uma força aí. Curta meu conteúdo, compartilhe, salve e comente. E na primeira oportunidade eu vou te responder. Caso você esteja assistindo esse vídeo completo na minha comunidade exclusiva, obrigado pela confiança, conte sempre comigo e vamos junto mudar o seu cenário de vida. Pode me procurar no privado. Não sofra sozinho, busque ajuda. Há de fato uma solução muito sólida para o vício em pornografia. Cuide de sua saúde mental e procure ajuda profissional. Faça psicoterapia com um psicólogo. Tchau, tchau.